Olá, seja bem-vindo no canal. Passando aqui no início do vídeo para pedir para vocês se inscreva para não perder nenhuma notícia do nosso Vasco. A contratação de Abel Braga para o cargo de diretor técnico. Abel, que comandou o time em 2020, não teve uma boa passagem, fez apenas 14 jogos no comando da equipe, mas vê com bons olhos um possível retorno para o clube em 2023. Já no sentido de contratações, o jogador mais próximo do Vasco nesse momento é o volante Júnior Urso, que estava no Orlando City. Ele chega ao Brasil no início desta semana e vai assinar com o Vasco para ser o primeiro reforço na disputa da Série A do Campeonato Brasileiro. Tá aí, informação da Jéssica, eu matei uns 5 vascaínos do coração agora, que eu sei, mas na verdade é porque o Abel explicou que ele já conversou, que está tudo encaminhado, que faltam os acertos finais, os detalhes finais, para que ele retorne agora como diretor técnico do Vasco da Gama. Ainda não está anunciado. Ô Calçade, esse caminho te parece um bom caminho para esse retorno à Série A? Esse é um ponto fundamental para entender o Vasco, é a estruturação de um novo clube. O Vasco tem que fundar um novo clube. Aquele clube que passou muito tempo na segunda divisão precisa deixar de existir. O torcedor Vasco não aguenta mais esse tipo de clube. O Vasco que passou a conviver com a segunda como se fosse a coisa mais normal do mundo. E teve uma torcida que empurrou, pegou no colo mais uma vez, né? Foram várias. Então agora o Vasco não tem o direito de errar, porque ele passa a ter um controlador que tem grana. Então, elas precisam tomar as decisões corretas. O Abel, por uma figura central do projeto, que é o cara que... E ele faz isso bem à beça, né? Sim. Que é segurar o... Ele mata no peito, sai jogando. E não estando ali no dia a dia, podendo escolher um treinador, observar o trabalho, entender as deficiências do elenco, que são muitas, e você precisa ter pelo menos um Vasco para permanência na primeira divisão. O torcedor tem que entender isso, né, com muita calma. A reconstrução não é na janela agora não a é nossa mágica, janela. né? Ela leva tempo. Seria lindo contratar pelo menos uns 12, 13 jogadores de um nível altíssimo. É isso que o Vasco vai fazer? Será que é nesse ritmo que ele deve fazer? O que não pode é ter referências do Vasco que passou na segundona e ficou lá um tempão. Mas eu acho que é um caminho para ser seguido. Gostaria de ver o Abel nesse cargo. Ele mesmo, depois das últimas vezes, falou: no campo não quero mais. E é justo, né? Passou muito tempo já na beira do campo. Acho que ele, inclusive, se desgasta no retorno, no última passagem pelo Fluminense ali. E é o que a gente fala dele. Ele tem a capacidade de abraçar, de compreender. Isso ele faz bem. Você tem um vizinho que torce pro Vasco, né? Você conversou com ele? Não conversei. Tá meio afastado. Só depois da Copa. Copa. Agora a gente está vivendo Copa do Mundo. Mas eu tenho uma ressalva sobre o papel do Abel, que é a forma como muitos clubes enxergam essa função do diretor técnico. Aqui no Brasil, o diretor técnico é basicamente um cara que faz o papel ali de o paizão, de acalmar ânimos, chegar ali no jogador quando tem um problema, passar para a diretoria. E para mim isso é muito pouco. Tem que ser um manager também, né? Para mim isso é o retrato de um paternalismo que não faz bem ao futebol brasileiro. Quando é a figura de um diretor técnico que vai ter autonomia para tomar decisões, que vai se envolver no trabalho de campo, que vai ser de fato um braço direito para o treinador, vejo com bons olhos. Para mim não é o momento do Abel. E não é o que se espera dele. Quando se contrata o Abel, é muito nesse apego. Um cara para acalmar ânimos, para, de certa forma, evitar que alguns problemas cheguem ao treinador. Mas para uma estrutura que se diz profissional, e a ideia da 777 é modernizar o futebol do Vasco, pede outro nome. Pede um outro conceito que o Abel, nesse momento, não entrega. Então, para mim, se há de se falar em modernidade, não dá para conciliar com o Abel, porque o Abel, a última passagem, mesmo como treinador, demonstrou, em alguns momentos, estar completamente fora da realidade. Declarações, algumas posturas, até quando chega ao Vasco, não, eu cheguei aqui já sabendo que não vou receber. Então, para um cara que se espera, e aqui o Muricy faz uma função parecida no São Paulo, que é ser ali o cara de anteparo. E tem funcionado? É essa função que um clube precisa, mirando modernidade, mirando novos processos? Eu vejo que não. E essa figura do diretor técnico, né, imaginando um futebol moderno, para mim, pede algo completamente diferente, com autonomia total para contratar
para interferir no campo. Você acha que deveria ser um cargo mais administrativo, é isso? Alguém que tivesse, talvez até um planejamento de gestão mais forte? De gestão e de influência no trabalho. Até para... A influência no trabalho o Abel tem. Não sei se vai ter nesse momento, porque se tiver... Aí a decisão é ainda mais equivocada, porque os últimos trabalhos do Abel, sobretudo no Vasco, o Abel é um cara que tem história no clube, como jogador, como treinador, mas o último trabalho foi sofrível, muito ruim, e até não só por declarações, mas pelo resultado de campo. Então vejo que ir com o Abel nesse momento é um apego mais à história do que ao que o Vasco pretende nesse novo momento. E para mim, esse momento pede outro nome de perfil completamente distinto do Abel. Abel e SAF conversam, Djalminha? Tem que conversar, né? Não tem como. Para que ter um acordo, tem que conversar. Mas, assim, em relação ao que o Breila falou, eu vejo duas funções diferentes. O diretor técnico, eu vejo ele mais participando até mais do dia a dia, né? Do trabalho, do treinamento, do que aquela pessoa que ela está... Um diretor executivo de futebol. Eu acho que pode ter as duas funções. Eu acho que o Abel, nessa parte, por toda a vivência no futebol, por toda a experiência que ele tem no futebol, eu acho que ele pode encaixar. É uma coisa nova que ele está fazendo. Não acredito que ele vá ter influência no trabalho do treinador, e sim mais de estar lhe dando respaldo para que esse trabalho flua e ele seja, que ele tem peso para isso, aquele escudo nos momentos difíceis, que é importante também uma pessoa de peso por trás de um trabalho que busca ser profissional. Acho que vai fazer diferença aí o tamanho do orçamento. Mais uma vez, né? O futebol tipo brasileiro de jogador que você... a todo um processo. Você tem e no Vasco, principalmente, porque o Vasco precisa de muitos jogadores, né? Por exemplo, um exemplo é o Botafogo, né? Com outro tipo de SAF, a gente tem que entender que os donos são diferentes, uns têm mais experiência, outros menos. Não é porque é SAF, é tudo igual. Não. Você dá uma possibilidade jurídica do clube se reerguer. E a partir disso... Você tem que ter sorte naquele que conseguiu levar o teu clube, né? Ele levou o clube. No caso do Vasco, eu me preocupo um pouco. Eu acho que eles têm poucos exemplos no futebol, esse grupo que assumiu. Então temos que ver como é que eles vão agir. O que eles têm é na mão, eles têm uma possibilidade gigantesca. Primeiro que é uma torcida entre as maiores do Brasil. Segundo, que o grande rival dessa torcida está bombando e bombado lá nas alturas, que é o Flamengo, há um tempão. Então, tudo que você conseguir fazer para melhorar... Para que o Vasco se reaproxime do que Flamengo, ele possa, até em rivalidade, né? Ele tem um poder triplicado, porque o teu rival, se você conseguir... Dani, se aproximar do Flamengo de um diminuir otimismo. A distância, então, vai. Diminuir a distância, porque o Flamengo demorou tanto tempo para fazer isso que não é uma SAF que vai fazer assim, gente, agora acabou, chegamos aí, somos o novo Flamengo aqui. Pô, se fosse assim, o futebol, até porque eu acho que eles não vão investir bilhões. Sim. E não basta só o dinheiro também. Só o dinheiro, saber escolher, saber projetar, ter um CT bacana para treinar, ter a melhor estrutura tecnológica possível. O Flamengo, ele ganhou em vários setores. Se o Flamengo pode ser um exemplo, então que se olhe com carinho para o Flamengo. Mas o Flamengo dá essa ajuda para o Vasco até. Sim. Porque tudo que o Vasco fizer e conseguir se aproximar, você traz essa galera que está lá atordoada e anestesiada há séculos, que é uma sacanagem que foi feito com a torcida do Vasco. Mas vamos ver se tem o tamanho do orçamento para ver quem vem. Está falando que vou te dar 10 segundos para você encerrar, que a gente tem que ir para um lugar que já tem essa estrutura. O Atlético Mineiro está com essa estrutura e esse anunciou de verdade o novo treinador, mas fecha você. Acredito que o Abel pode ganhar respeito com jogadores, mas fazer com que a 777 perca credibilidade com os torcedores. Os torcedores do Vasco estão esperando algo de mais impacto, e não necessariamente um nome caro, um nome badalado, mas alguém que chegue com uma ideia diferente do que foi praticado nos últimos anos.